Oi, pessoal! Estamos hoje com mais um episódio do PrismaCast e hoje nós vamos falar sobre a GulFood, a feira em Dubai. Estamos aqui com os meus colegas, o Felipe, a Giovana e a Victoria. Então, vamos lá, acho que vai ser um podcast muito legal. E aí, 2 semanas atrás vocês estavam lá em Dubai, como é que foi a feira? Falem das primeiras impressões de vocês. Na verdade, foi a primeira feira da Prisma com stand lá, né? Acho que só o Felipe daqui foi pra lá ano passado. Fui no outro ano. Mas acho melhor elas falarem primeiro, porque eu fui no ano passado, então eu tive uma impressão e talvez elas tiveram outra impressão diferente, né? Sim. Vicky, você que já é mais experiente de feiras, daí depois a Giovana fala da estreia dela no bovino também. Primeiro de tudo, oi. Dubai é muito chique, né, gente? Muito chique. Tudo muito grande, tudo muito... Mas a impressão que eu tive da feira foi que uma feira muito organizada, assim, né? E o nosso stand, apesar de ter bastante movimento, não tava sufocante, mas um volume grande de clientes, né? De pessoas do mercado mesmo. Muitas oportunidades, assim, a gente percebeu muita gente do Oriente Médio, da África, o pessoal da Rússia, o pessoal da Ásia. Então achei realmente foi uma feira muito boa, muito organizada. Pra gente valeu muito a pena ter ido com o stand, principalmente pelo volume de clientes que passava ali, né? Então, realmente, eu acho que das feiras que a gente foi, realmente foi um sucesso, assim. Eu acredito que a gente tirou... Já estamos tirando muitos frutos dessa feira, né? Então, gente, eu sou a Giovana, já apareci aqui no podcast outra vez. Essa foi a minha segunda feira, então eu tenho como base a Nuga, que a gente foi ano passado, inclusive tem um podcast falando sobre a Nuga. E agora, estreando no bovino, a impressão que eu tive da feira é de que foi uma feira bem proveitosa, assim, para o Brasil, principalmente no bovino. Esse ano, se eu não me engano, a gente bateu recorde de plantas lá na feira, então foram umas 33, 34 plantas, e que nem a Vicky comentou, clientes do mundo inteiro, principalmente mercados chaves que a gente vem atuando, então Filipinas, Saudi, Rússia, tinha tudo. E enfim, não sei exatamente o que mais eu posso falar. Os espaços eram bem organizados também, então não ficava um tumulto de gente nos espaços livres da feira. Mas em relação à experiência, assim, você foi ano passado, né, na Alemanha, na Nuga da Alemanha, e nessa, qual que você achou que foi mais proveitosa? E essa com certeza. E você também estava em outro ramo, setor, né? Sim. Antes você tava, agora que você estreou no bovino, Sim. Acho que a feira foi mais para fazer essa inauguração tua do mercado. Eu senti também que a Nuga foi um pouco mais nichada para o mercado europeu. Então, na época, eu fazia a compra de frango da Europa, então, basicamente, tinha filas e filas de clientes da Europa inteira, e aqui eu senti que foi uma feira mais internacional nesse quesito, assim. Então, de impressão, eu senti que a GulFood foi bem mais proveitosa que a Nuga. Acho que teve um contraste muito grande dessa feira com a mesma edição do ano passado, né? Porque eu fui no ano passado e a questão era totalmente desorganizado, tinha muito pouco espaço, a infraestrutura não estava muito boa. E eu acho que todo esse feedback que teve no ano passado para esse ano deu certo. Eles realmente organizaram a feira, o que eu senti foi que a feira estava num outro nível mesmo, eles realmente escutaram tudo que tinha de feedback e arrumaram o que tinha que ser arrumado. Então o espaço estava bom, a forma de transporte estava ótima, tinha bastante lugar para andar pela feira, então achei muito positivo a própria organização, né? E eu acho que a própria ABEC e a Apex também deram um level up na questão de organização, a BPA também, claro. Todos eles trabalharam juntos para trazer um espaço muito melhor ali para o pessoal do Brasil. Eu vi que estavam todos ali juntos, trabalhando juntos para realmente trazer uma experiência melhor, não só para os fornecedores que participaram, mas para a gente também que estava ali sendo atendido. Então acho que foi excelente assim o trabalho que fizeram.
Ah, legal. A Gi falou antes que parece uma feira mais internacional, né? Nesse sentido, você falou um pouquinho hoje ali no escritório sobre a questão geopolítica, né? Por que vocês acham que teve tantos clientes, tantas pessoas, né, visitando a feira de diferentes lugares, mais do que numa Cial, numa Nuga, que costuma ser uma das maiores, né? E que foi mais nichado para a Europa, né, nos últimos anos. Eu acho que uma coisa interessante é que a gente tá no mercado há, sei lá, eu, por exemplo, tô no mercado há mais ou menos 7 anos agora. E acho que passou por muitas mudanças. E o que anteriormente era uma feira um pouco mais famosa, assim, que o pessoal falava, a feira do mercado é a feira da Europa. Isso tem mudado com os anos. E eu acho que isso é natural. Conforme o tempo passa, as tendências mudam. Então, uma coisa vai ser mais famosa do que outra coisa vai ser mais interessante do que outra. E eu acho que esse é o caso da GoFood, que ganhou muita fama nos últimos anos, justamente por ser um ponto-chave ali no Oriente Médio e por ser um ponto mais fácil até para as pessoas viajarem. Então, o pessoal da Ásia para viajar para o Oriente Médio é uma questão de um voo de 9, 10 horas. Enquanto que para viajar para a Europa tem que ser pelo menos no mínimo 2 voos ou até um pouco mais comprida meio que a transferência de um voo para o outro para eles, né? E para a gente também, né? Para a gente claro, para a Europa ou para o Oriente Médio tem uma diferença de algumas horas, mas ainda assim a praticidade não muda muito. O que muda mais é quando a gente vai para a Ásia. Então acho que esse fato de Oriente Médio ser um ponto de encontro mais fácil, tanto para a gente quanto para o pessoal lá da Ásia, tem sido um fator bem, bem forte, além de, claro, a tendência, né, de mudança do mercado. Então, vale a pena ficar de olho, então, nessa feira nos próximos anos. Vale a pena passar 30 horas no avião. Mas existem voos direto, né? Existe o voo direto de São Paulo. Mas geralmente por causa da feira ele esgota rápido, né? Porque todo mundo acaba indo mais ou menos na mesma data. Mas acho que essa questão de Dubai, eles têm muito essa questão do investimento que eles fazem em Dubai também, né? Então acho que isso que o Felipe falou dessa mudança da feira e acho que a maior profissionalização também da feira. Com certeza. É um investimento que eles fazem conscientemente, né? Justamente para atrair cada vez mais negócios e business, ótimo. Negócios e, enfim, esse tipo de evento de business, né? Para Dubai mesmo, né? E eu acho que a Europa, ela tá num momento mais conturbado internamente também, né? Então, por exemplo, para os turcos é mais difícil conseguir um visto para ir para lá, para os russos hoje eles já não conseguem mais expor, então muitas questões que acabam levando também para um lugar um pouco mais, não sei se cosmopolita é a palavra, mas um lugar que, como Dubai, que está mais ali numa situação de mais aberto para outros lugares, né? Então, ali meio que se tornou esse ponto de encontro diante desse cenário que a gente está de conflitos, né, políticos e enfim. Então, acho que realmente é uma feira que tende a crescer ainda, né? Eu acho interessante porque essa questão do investimento, né? Claramente, tu vê que Dubai é uma cidade que ainda está em construção. Tu vê obras por tudo que é lugar, você vê o pessoal trabalhando por tudo que é lugar, e eu acho que é do interesse de Dubai, dos Emirados Árabes, de continuar investindo não só na cidade, mas nesses eventos para trazer mais gente. Porque a gente sabe, a maior parte da população de Dubai também não é de Dubai. Então eles querem trazer mais pessoas, eles querem que criem uma fama cada vez maior. Então acho que não é à toa que eles ouviram o feedback, eles organizaram a feira melhor ainda, e eles vão seguir nessa pegada, eu acho. E é isso, eu acho que o cenário político, econômico também tá, que nem a Vicky falou, tá meio conturbado, né, principalmente para os europeus. Mas ainda seguindo nesse assunto de política e economia, o que vocês viram muito ser falado na feira? Quais foram os temas principais? Que hoje a gente está vendo a acordo do Mercosul, a gente está vendo as cotas da China, né? O que vocês trouxeram de lá? No bovino, muito se fala hoje sobre a questão da taxação da China, né? Então, o governo estipulou ali uma quantidade de toneladas a serem exportadas esse ano. E após atingir essas toneladas, o Brasil vai ser taxado. Então, o que eu tenho visto e conversado com o pessoal é que é bem provável da gente ter que escorrer esses produtos, esse excedente em outros mercados. Então, até foi um evento bom para isso, pela questão da diversidade de pessoas, enfim. E também nos ajudou a conseguir estender novos mercados também. Então, acho que
o timing foi bom e isso vai ser crucial aí para os próximos meses, com relação à carne bovina brasileira. Então, ficar de olho aí em outras oportunidades, enfim. Eu acho que isso mostra até uma preocupação do setor em relação a essa taxação que a China impôs, né? Esse foi um dos assuntos, até porque essa taxação veio ali no último dia de dezembro, pro começo de janeiro, veio essa taxação. E, querendo ou não, a Gulf Food é a primeira feira assim, maior que acontece no ano. Então, o timing veio em conta para o pessoal meio que já começar a pensar o que eles vão fazer. Um planejamento em respeito ao que vai vir, né? E eu acho que o pessoal do setor já está bastante preparado em relação a isso. Tanto a BIEC quanto as próprias empresas que fazem parte ali já estão pensando muito em como é que a gente vai lidar com isso na segunda metade do ano. Então, acho que é uma coisa interessante que tem um planejamento já envolvido de como a gente vai tentar escapar dessa situação, né? Porque, querendo ou não, é um problema que nos foi imposto pela China, né? Mas não só ao Brasil, mas a todos os outros países que fazem exportação de carne bovina. Claro que o Brasil é o que tem o maior volume, então o problema talvez seja um pouco maior. Mas eu acho interessante o fato desse planejamento já vir com tanta antecedência e eu acho que o pessoal já está encontrando saídas, né? Sim. Seja nos Estados Unidos, ou seja nos próprios países do Oriente Médio, em como que vai ser feito isso, não só no segundo semestre, mas já agora. Eu acho que também sai na frente quem tem outros caminhos, né? Como a Gi falou. Então, assim como aconteceu com o suíno, quando passou a onda China, quem tinha outras aprovações encontrou outras saídas, né? Encontrou outros mercados para diluir volume. E então é aquela coisa, né? Quem ao longo desse tempo foi buscando outras aprovações, por mais que tivesse China, e quem está se movimentando vai sair na frente, né? Então, outros mercados potenciais, Estados Unidos, Mercosul, Hong Kong, Filipinas, todos esses lugares que também são, que às vezes não eram tão cotados pelo fato da China pagar muito mais, hoje com certeza vão ter muito mais disponibilidade de produto, né? Então... não só aprovação, mas também presença no mercado, né? Quem Exato. vai sair na frente é quem Exatamente. já é conhecido, né? Querendo ou não, a reputação acaba Exatamente. E tem alguns mercados que são muito dessa questão de marca, né? Então demora anos, às vezes, para você conseguir desenvolver uma marca num país. E então quem já tinha um pezinho lá, quem já estava ali, pelo menos com alguma regularidade em algum mercado, com certeza vai sair na frente em relação a outros que às vezes não estavam. E isso vale para todas as proteínas, né? Acho que por isso que a gente sempre fala, principalmente para os frigoríficos que a gente desenvolve, que começa a exportação do zero. Quanto mais aprovações você tiver, melhor. Porque as coisas mudam muito rápido, né? Sim. Então tem que estar preparado. Eu acho que de tantos anos aí que a gente tá no mercado, teve vários ciclos, né? E as coisas mudam muito rápido. De ano para ano já carro forte já muda bastante. Então acho que é bem interessante isso. A gente tá falando dentro das informações que a gente tem hoje, né? De repente. Exato. Se acontece alguma coisa, já muda total. Dá alguma doença, alguma coisa, já... Essa é a volatilidade do... Volatilidade? Tá certo? Do mercado, né? Então... A empresa que se adaptar melhor já sai na frente. Mas eu acho que, assim, além do assunto da carne movida, teve outro assunto que também estava bem em voga, assim, na feira, que era a questão dos fornecedores chineses de carne de frango. Especialmente pro Oriente Médio e pra África. A concorrência, né? A concorrência, porque não só, assim, na própria feira que eles estavam como expositores, mas eles também começaram a passar nos stands para vender o produto deles, mostrar o trabalho deles. E o Brasil, ele sempre foi conhecido por ter muita competitividade no mercado, né? Tanto de ter um produto bom, mas também um preço muito bom. E agora com os chineses veio o baque. Eu acho que é uma coisa que os chineses começaram a desenvolver um pouco mais no ano passado, né? Em 2025. E eles querem só trabalhar em cima disso e ficar mais forte ainda, e vem uma competição que até é meio desleal com os preços que a gente faz no Brasil em comparação com os preços deles, né? Então, pra gente é meio difícil pra gente concorrer com o produto deles, especialmente o peito deles, que o preço é quase, basicamente a metade do nosso preço, né? Então é uma coisa que os próprios fornecedores do Brasil estão tentando encontrar maneiras de contornar isso, seja mostrando a qualidade do produto brasileiro, que já tem, como a gente falou, a marca faz uma diferença. Então o Brasil já tem isso estabelecido no Oriente Médio e nos países da África, né? Diferente da China, que ainda não tem.
Então essa é talvez uma das vantagens e a questão também de diversificar, né? Então acho que esse assunto ali também foi bem comentado, né, entre as pessoas da feira. Eu acho que na outra feira já tinha bastante gente falando sobre isso, né, na Anuga. Mas assim, a perspectiva que eu tive é, muitas pessoas acabam falando coisas diferentes, né, de acordo com a posição deles no mercado. Mas acho que hoje, a minha visão, assim, que eu tenho com base no que eu acompanhei de tanto dos fornecedores quanto de clientes, é que vai depender muito do tempo de resposta da China para adaptar o produto na qualidade e no padrão que eles estão acostumados do Brasil, né? Claro que para eles conseguirem selos, para eles conseguirem embalagens, para eles conseguirem uma qualidade superior do produto, isso tem um aumento de custo que é intrínseco essa melhora, sabe? Mas o quanto isso vai aumentar o preço do produto a gente não sabe ainda. Então, e também quanto tempo os chineses vão demorar para fazer essa adaptação, sabe? E conseguir aprovações, né? Que hoje ainda não tá 100%, né? Então, eles não têm aprovação para vários mercados, né? Mas Hoje eles têm o quê? Oriente Médio, África. Alguns países do Sudeste Asiático eles podem fazer, né? Aham. Mas eu acho que é muito político isso, né? Sim. Das aberturas, sim. das aprovações. Então, talvez eles tenham aprovações que o Brasil tenha dificuldade em conseguir e outros eles não consigam porque o Brasil tem um relacionamento melhor com o país. Tipo, por exemplo, Japão. É uma coisa que a China dificilmente vai ter uma abertura para exportar para lá. Mas, ao contrário, o Brasil tem essa abertura. Mas países que são um pouco mais, assim, lista geral, que a gente fala, né? Acho que a China também vai ter uma abertura um pouco mais facilitada, né? Mas é bem curioso esse fato, porque a gente já viu a China invadindo diversos mercados, né? Não só da carne, né? A gente vê hoje os carros chineses vindo para o Brasil, a gente viu os eletrônicos. E é curioso ver os chineses também indo agora na carne, né? E a gente Eles fica vão como? dominar o mundo. E a gente fica como, né? Mas uma coisa eu senti também, na Nuga já se ouvia falar um pouco da China, mas era mais um murmurinho, assim, alguns recebiam oferta, mas também não tinha marca, não tinha número de planta, não tinha nada, assim, vinha só foto do produto e o preço. Daí a gente foi sentindo que aos poucos, até agora na GoFood, isso já se modificou, eles vêm se apresentar, apresentam uma marca. Ficou mais enfim, profissional. Ficou mais profissional, então... A tendência tá vindo. Exato, e os chineses aprendem muito rápido, né? Então a gente não sabe como que eles vão estar daqui 2 anos, 5 anos. E é algo que o mercado brasileiro com certeza tem que E eles tá não ligado. avisam, né? Eles só chegam. Chegam aí com volume, né? Você vê só das cabecinhas, né? As pessoinhas aparecendo com os negócios, né? Tá, e de negócios lá, tirando os temas, assim, de negócios, vocês viram que é uma feira que vale a pena não, mas que as pessoas estão negociando alguma coisa, porque saiu alguns números, né, falando que o Brasil, não sei quantos milhões, bilhões lá, faturou na GoFood com os negócios de bovino e frango. Deu pra fazer alguma coisa? O que vocês notaram lá? Pra gente foi positivo, Pra né? gente foi bem positivo, assim, questão de número de clientes passando no stand, alguns mesmo já chegavam passando proposta. Como eu fiquei mais focada nos frigoríficos, na compra, então, quando eu tava falando com o pessoal, às vezes eu vinha tentar buscar alguma oferta e já tinham vendido na feira mesmo. Então, O pessoal tava aberto a negociar lá. estava então. aberto a negociar. Ou, claro, depende da estratégia de cada um. Alguns só escutavam e aí, após a feira, eles recolhiam todas as informações e aí a gente conseguia desenvolver alguma coisa, sabe? Mas para os negócios, a perspectiva que eu tive foi bem positiva com relação a isso. E, querendo ou não, é diferente tu ter uma negociação cara a cara do que um de cada lado do mundo. Mas essa, então, foi a minha perspectiva durante a feira, assim. Acho que para os negócios foi bem válida, foi boa para a gente também. Acho que saiu bastante negócio, não só pra gente, mas pros outros expositores que estavam lá, os frigoríficos que estavam, os clientes que também estavam presentes. Acho que foi bem positivo, porque muita gente estava disposta a fazer isso ao vivaço, assim, já negociando. Tanto que muita gente, claro, como tu falou, depende da estratégia do frigorífico, mas muita gente já veio
guardou algumas ofertas para realmente trabalhar a oferta na feira. E deu certo, trabalharam na feira, fecharam o negócio, a gente também fechou e a gente achou excelente, assim, até pela quantidade de pessoas que tinha lá. Então tinha uma coisa acontecendo ali bem dinâmica, que eu acho que é bem saudável, bem legal de ver, assim, no mercado. E acho que muito também influenciado por essa questão da China, né? Porque acho que eles já foram com a mentalidade de tentar abrir novos caminhos na feira em si, né? Para justamente não ficar tão dependente da China nessa nova fase que a gente está entrando esse ano, né? Sim. E como eles não consomem lá em Dubai o suíno, né? Mas tinha muito chinês que acaba consumindo, como é que vocês viram a imagem da carne suína na feira? Não teve? Vocês não conversaram sobre? Porque o fornecedor não vai, né? Mas ainda do Brasil a gente vê alguma coisa, quem faz frango acaba fazendo suíno, né? Tem algumas empresas maiores. Acho que eles estavam presentes, mas você tinha que saber quem eles eram, né? Por exemplo, o pessoal da Espanha. Tinha frigoríficos da Espanha que eram de suíno presente também. Só que eles também fazem bovino, também fazem frango, então eles anunciam como se fosse isso, né? Mas é claro, você chega lá, a pessoa que é responsável também tá lá. A pessoa que é responsável pelo suíno. Então acaba que é uma feira que também é interessante para quem faz o suíno. É claro que não vão ser todos os fornecedores de suíno vão estar lá, porque não é tão interessante assim. Sim. Mas eu acho que acaba sendo uma coisa que quem sabe, sabe. Quem sabe que aquela indústria em específico também faz, vai lá e conversa, é do interesse. Se a pessoa é, sei lá, pessoa da Malásia, vai para lá e conhece o frigorífico, vai fazer uma reunião ali e vai fazer. Então, acho que a questão é a pessoa que vai visitar a feira, ela tem objetivos em mente já. Eu quero visitar esse frigorífico aqui, eu quero visitar esse meu fornecedor aqui. E aí ela já vai direto, né? Então, acho que, claro, quem é do Oriente Médio, que não tem mínimo interesse nisso, não vai atrás. Então, não é do interesse deles. Mas quem é especificamente que tá procurando carne suína, também encontra. Claro que não é na quantidade, no volume que a gente encontra numa Nuga, numa Cial, mas também tá presente. Existe. Eles estão ali. Vocês sabem quem são. E outra coisa também bem importante, principalmente pela feira ser no Oriente Médio, eles prezam muito pela questão halal, né? Então, ao longo da feira a gente via os selos da certificadora e isso também chamava muita atenção para esse público que era uma grande maioria, assim, na feira, pelo que a gente viu. Então, foi bem interessante também. Legal. E curiosidades? O que vocês passaram? Algum perrengue, alguma coisa? Bom, as meninas foram a primeira vez, né, em Dubai. Sim. O Felipe já tinha ido, mas ficou um dia só. Então, talvez ele tenha também coisas para trazer. Eu acho que dessa vez eu tive uma experiência um pouco mais completa, né? Porque eu fiquei um dia e foi uma correria só, né? Mas achei que foi bem interessante, assim, entender um pouco melhor da cidade, né? A gente teve alguns dias que a gente teve um pouco mais tempo para conhecer um pouco a cidade antiga, conhecer um pouco mais os bairros, como é que é a cultura de lá. E eu acho que é bem curioso, né? Porque é uma cidade muito cosmopolita, assim. E a gente tem meio que a ideia de que, por ser no Oriente Médio, talvez seja um pouco mais fechado, as pessoas não aceitem as coisas, mas lá realmente é extremamente turístico, assim. É aceitado fazer muitas coisas. E não só nisso, mas realmente tu vê povos diferentes ali, né? Tanto que a gente tava falando antes, né? A maior parte da população de Dubai não é de Dubai. São indianos, paquistaneses, os russos, são vários imigrantes que moram ali e que ali virou a casa deles, sabe? Até vários brasileiros que a gente conheceu ali durante não só a feira, mas por aí afora, que decidiram que iam morar ali. Então é uma coisa bem curiosa de Dubai atrair essas pessoas para ficarem lá. Sim, e é uma cidade bem convidativa, né? A gente não passou nenhum perrengue assim de cabeça. Nossa, que feira maravilhosa! Perrengue, não. A gente fez uma visita numa mesquita. E bem interessante que eles explicavam um pouco do islamismo, né? Os 5 pilares do islamismo. Então, acho que pra gente também entrar e ter essa imersão na cultura é muito interessante, porque quando você mora do outro lado do mundo, é tudo muito via internet. Então, são coisas que você lê da interpretação de outra pessoa. Então, você tá lá e ter esse contato direto e a experiência e a voz de alguém que é dessa religião e segue, né, o que eles
pregam lá é muito interessante. Eu acho que desmistifica muita coisa também. Muita coisa ocidental chega até a gente, né? Um ponto de vista que às vezes não corresponde exatamente o que é, né, a realidade deles lá, assim. Então, acho que foi bem legal. Acho que a gente conseguiu dar uma andada... Mas é muito... Eu falei pra eles que eu achei muito cenográfico, né? Porque a cidade toda foi planejada e construída. Sim. Então, mesmo a parte ali antiga, parecia... Era realmente um parque de parque diversão. um parque de diversão. Era um parque temático, assim. Era muito legal, né? Eles Muito fizeram bonito. lojas pros turistas e tal, como se fosse o modelo antigo. Mas não é, né? Ele foi montado pra ser daquela maneira. E as pessoas também já estão muito acostumadas com turista. Eu lembro que a gente chegou e falava que era brasileiro, aí já chegava. Ah, Ronaldinho, Neymar. Alguns até puxavam assuntos políticos, assim. Como assim, sabe, de política brasileira, sabe? Então, é uma cidade bem preparada para receber pessoas de fora também. Legal, então. E vocês tiveram alguns jantares lá, né? Tiveram alguns eventos, como que foi? Foi bem legal. O jantar é sempre interessante pra gente quebrar um pouco o gelo, né? Com clientes, com fornecedores. Então, é realmente estreitar os laços. E a gente teve a famosa farofa da Maísa também. Eu vou falar pra ela que ela foi citada no nosso Né? A famosa. Mas foi muito interessante, assim. É muito legal ver como os brasileiros, principalmente o pessoal ali do bovino, né? Eles são muito unidos e constroem junto, assim, né? Então... Eu ia até perguntar, a Gi começou agora, né, no bovino, então, como é que foi a recepção deles? Te receberam bem, esse pessoal aí do bovino? Foi muito bom. Foi muito bom. Foi um pessoal muito receptivo, assim. Que bom. Confesso que, claro, né? É como se estivesse entrando numa sala de aula e não conhecesse ninguém. É a mesma coisa agora no bovino. Então, eu cheguei, me apresentei e o pessoal já muito caloroso. Gaúcho, já sentiu em casa. E todos eles têm esse relacionamento. Não importa se é funcionário, se é dono, se é gerente, enfim, se é amigo. Então, eu senti que era uma grande família ali. Todo mundo se conhecia, se dava bem, se apresentava. Não tinha essa questão de... porque tu é meu concorrente, eu não posso. Não, assim, foi bem tranquilo, as pessoas bem receptivas. E, claro, os jantares, eles estão ali para fortalecer as relações, né? Porque ao longo da feira todo mundo tem os seus objetivos, todo mundo tem o seu cronograma, as pessoas têm que atender clientes, é muita gente, então acaba que não aprofundando essa questão mais pessoal. E as festinhas também da Maísa são sempre as melhores. E vocês conseguiram visitar todo mundo que vocês queriam visitar lá, ou... A grande maioria, sim, mas é muita gente, Não, tem mais feiras também pela frente, né? Sim, e também todo mundo pode vir aqui pra Floripa nos visitar também. Exato. Vale a pena passar umas férias por aqui, né? Legal, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Alguma curiosidade? Acho que é isso que a gente foi contemplado já. É isso. Foi bem proveitosa a feira. Então tá, obrigada pela participação. E a gente se vê em algum próximo episódio, que teremos mais feiras e mais assuntos pela frente. Então, se inscrevam no nosso canal e fiquem com a gente. E a gente queria mandar um abraço pro nosso amigo. Nosso grande carteirinha, né? O Lucas, a gente queria mandar um abraço pra ele. Lucas da Agra, um beijo da Prisma. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.